Boa tarde a todos. Hoje, dia 10 de setembro de 2015, uma quinta-feira. Eu estou aqui com o professor doutor Gustavo Inácio de Moraes, do Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento da FACE, a Escola de Negócios da PUC-RS. O professor Gustavo está aqui gentilmente para conversar conosco a respeito da nossa perda do grau de investimentos por conta da Standard & Poor's. Vamos conversar com ele diretamente. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, é um prazer. Esse é um assunto importante porque ele mexe diretamente com as perspectivas da economia brasileira, mexe diretamente com o bolso dos cidadãos brasileiros e terá repercussões por muitos meses, por muitos anos ainda. Muito bem, professor. O que é a classificação de risco e como ela interfere na economia? Pois bem, todos os países, eles são países que emitem, todos os governos nacionais emitem títulos de dívida. Esses títulos de dívida, na verdade, servem para financiar as atividades do governo, servem para financiar atividades demandadas pela população, naquilo que os tributos, os impostos, eles não são suficientes. Então, todas as atividades, como prover escola, prover saúde, dependem dos impostos, mas principalmente aquilo que precisa ser financiado adicionalmente, os governos emitem títulos da dívida externa, ou títulos da dívida interna, né, para o público interno. Bom, esses títulos eles são negociados no mercado e refletem, em certo sentido, a credibilidade de um país. Daí a importância da nota de risco. A nota de risco, a nota de um país que é grau de investimento ou não é grau de investimento, reflete a rentabilidade exatamente desses títulos de dívidas emitidos pelos países. Então a nota e a classificação de risco, por consequência, é uma medida do quão arriscado é investir naqueles títulos. É como qualquer cidadão que tenha o seu cadastro de contratante de crédito e ele, ao chegar no banco, o banco classifica-o segundo um risco representado por ele. Provavelmente o cidadão que tem uma receita menor, um salário menor, portanto, ele teria um risco maior. O cidadão que tem uma rentabilidade maior, que oferece possibilidades de levantamento de receita, oferece um risco menor. Assim também é com os países. Os países são classificados segundo as possibilidades de honrar ou não os seus compromissos em relação à dívida. Muito bem. Como a condução da política econômica proporcionou o rebaixamento da nota da dívida brasileira? Pois bem, aí nós precisamos voltar ao ano de 2007, quando, pela primeira vez na história, nós tivemos a classificação de risco dada ao Brasil como uma classificação de país grau de investimento, ou seja, um país sólido, um país que tem finanças públicas sólidas e que, portanto, era um país cujo investimento nos títulos da dívida não representaria grandes riscos aos investidores internacionais ou nacionais. Isso aconteceu pela primeira vez, foi fruto de uma recuperação de credibilidade que vinha desde 1987. 1987 foi um momento em que o Brasil não honrou seus compromissos de dívida externa, no popular declarou uma moratória, e desde então o país foi reconstruindo a sua política econômica, estabilizou a economia, organizou as suas contas públicas no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. E em 2007, reflexo dessa organização, reflexo dessa boa condução de políticas econômicas, obteve o grau de investimento. Desde então, nós tivemos turbulências tanto na economia mundial quanto na economia nacional. E a partir de 2012, especialmente, as nossas contas públicas elas sofreram uma deterioração muito rápida. Tanto no governo federal como nos governos estaduais, assim como nas prefeituras. Isso é reflexo de dois fatores. Tá? Primeiro fator é relacionado à arrecadação de impostos. A arrecadação de impostos, por conta de uma atividade econômica menor, ela acabou por ser menor em relação a outros anos, na comparação com outros anos. E segundo fator é a própria condução da política econômica, a própria condução das despesas do governo se mostrou um pouco mais liberais, né, um pouco mais desordenadas, indisciplinadas, e isso acaba proporcionando uma deterioração muito rápida, especialmente no segundo semestre de 2014, das contas públicas brasileiras. Hoje nós temos o equivalente, né, após o governo pagar todas as suas dívidas, ainda resta 7% do PIB para o governo se financiar, né, 7% de déficit nominal. É um número bastante elevado, para você ter uma ideia.
Países candidatos a ingresso na União Europeia devem ter em torno de 3% apenas de déficit em relação ao seu PIB. O Brasil tem 7% de déficit em relação ao seu PIB. Ao longo dos anos, nós fomos capazes de gerar resultados consistentes. Se quiséssemos, seríamos candidatos à União Europeia, nós tínhamos contas públicas bastante organizadas, mas isso se deteriorou rapidamente a partir, especialmente do segundo semestre de 2014. Muito bem, mas como é possível restabelecer o conceito da dívida brasileira? As agências de risco, no caso a Standard & Poor's, que concedeu esse rebaixamento à dívida brasileira, elas normalmente elas não fazem movimentos de um dia para o outro. Você vai ter que reconstruir a credibilidade da política econômica, especialmente a credibilidade da política fiscal, em termos de receitas e despesas bem organizadas. E é isso que, ao longo do ano de 2015, teria sido a principal tarefa do ministro Levy, o ministro da Fazenda, Levy. Essa tarefa ela não tem sido cumprida à risca. Já se mostrou, especialmente para o ano que vem, uma projeção de orçamento deficitário, o que explica em grande parte essa atitude da Standard & Poor's em rebaixar os nossos conceitos. E dessa forma, somente em 2017 nós poderemos ver uma perspectiva de volta a um grau, de retorno a um grau de investimento, ou seja, de um país que tem a sua dívida de modo crível, né? Tem credibilidade nos seus papéis de dívida externa e de dívida interna. Na verdade, o que se pede agora é que essa política orçamentária, essa política fiscal do governo, seja uma política que mire, de fato, a credibilidade. Mesmo com todo o esforço do ministro Levy durante esse ano, nós ainda temos, no ano de 2015, entre janeiro e agosto, cerca de 5%, 6% do PIB ainda de déficit. O que é muito representativo, novamente, padrões internacionais estão em torno de 3%. E há necessidade de um esforço adicional. Essa é a mensagem do rebaixamento da dívida. Precisamos de um esforço adicional no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais, no sentido de tentar fazer caber as responsabilidades do setor público dentro daquilo que é arrecadado, dentro daquilo que é cobrado de imposto pela população. Mas qual é o prazo de recuperação das condições econômicas favoráveis? Essa é uma grande questão, né? Mais uma vez, nós temos meses, anos para recuperar a credibilidade da política fiscal, mas da política econômica como um todo, nós vamos necessitar algum tempo mais largo. Já se projeta para o ano que vem uma recessão, a permanência de variações negativas no produto interno bruto, a permanência de, quem sabe, um aumento sistemático da taxa de desemprego, o que dificulta em demasia o nível de atividade econômica, o nível de contratação de crédito. Então, somente nas nossas perspectivas, somente em 2017 poderíamos ter alguma chance de recuperação econômica. O principal nó nesse instante, nessa conjuntura em que vivemos, o principal nó é um nó político. Na medida em que o governo ele não tem um suporte, pelos resultados eleitorais do ano passado, ele não tem um suporte do Congresso Nacional, todas as medidas econômicas que passam pelo governo, pelo Congresso Nacional, sofrem algum tipo de alteração, sofrem algum tipo de resistência em relação às pactuadas com o Poder Executivo, é possível que isso perdure por todo o mandato presidencial da Dilma Rousseff. Então, a nossa perspectiva otimista é que em 2017 as condições econômicas retomem, né, um nível adequado, um nível sustentável, mas nós não descartamos que, dado esse nó político, dada essa dificuldade política, vivenciada pelo governo, somente em 2018 ou, quem sabe, até em 2019, teremos um nível de atividade econômica sustentável, considerável na nossa economia. Professor Gustavo, muito obrigado por sua entrevista, obrigado mesmo, e estamos na expectativa que esse quadro ruim de situação econômica se reverta. Muito obrigado. Eu que agradeço, e a nossa expectativa também sempre torcemos pelo país, né? E a nossa função, às vezes, ao apontar erros, é tentar colaborar sempre com a nossa sociedade. Esta é a FACE, a Escola de Negócios da PUC-RS.